Mas nós vamos seguir a nossa sequência de reflexões sobre a vida de oração de alguns personagens bíblicos. E você já tem aí a sua anotação, se não estiver, levanta uma mão e o Abinael vai lhe entregar uma cópia. E se desejar receber, pode entrar também em contato com a secretaria da igreja, que a gente manda para você uma cópia também desse texto. Hoje o tema vai ser a vida de oração, mas de um personagem agora do Antigo Testamento. A ideia vai ser pensar um pouco sobre a vida de oração do grande patriarca Abraão, daquele que nós chamamos carinhosamente de o pai da fé. E notem que eu começo aqui apresentando uma característica das peregrinações de Abraão. É surpreendente que ao longo de sua caminhada, desde que saiu de Ur dos Caldeus, em todos os lugares por onde ele passava, e ele invocava o nome do Senhor, naquele lugar ele construía um altar. E notem que quando a Bíblia diz que ele construiu um altar, na verdade o altar era somente algumas pedras colocadas umas sobre as outras. Era algo extremamente simples. Era transformar as pedras do lugar em um referencial. Era transformar as pedras daquele lugar em um símbolo da presença de Deus. E normalmente o que se fazia era derramar um pouco de azeite sobre aquelas pedras. Então ali estava erguido um altar. É tão impressionante imaginar que na simplicidade daquilo que me cerca, eu posso edificar um altar ao meu Deus. Eu posso edificar um altar, um momento de consagração junto ao Senhor. E é muito interessante porque ao longo de suas viagens, de suas peregrinações, por onde Abraão passava, ele deixava um monturo de pedras, ele deixava ali uma marca da sua passagem. Eu não sei quais são as marcas que você tem deixado, mas feliz é o homem, feliz é a mulher, que por onde passa constrói um altar. Ergue um altar para a glória de Deus. Seja no meu trabalho, seja por uma experiência transitória, por onde eu passar, com quem eu me relacionar, eu desejo deixar uma marca da graça e da misericórdia de Deus. E na vida de Abraão há pelo menos 4 altares identificados no texto sagrado, no livro de Gênesis. Há muita coisa que são ditas. Muitas coisas são ditas acerca desses altares, mas na verdade, em alguns momentos é fácil perceber que há muito mais de imaginação do teólogo, do autor, do pregador, do que o texto mesmo nos convida a pensar. Mas o primeiro desses altares, há quem o chame de altar da revelação, e por uma razão. Em Gênesis 12, versos 6 e 7, está escrito, você tem a cópia do texto: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Lembrem-se que essa era a terra que o Senhor havia de conceder àqueles que seriam aos descendentes de Abraão. E a Bíblia então diz que o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Notem que os 2 textos que eu fiz questão de colocar em negrito trazem o mesmo verbo. O Senhor apareceu e o altar foi dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Essa epifania, essa manifestação, essa teofania, essa manifestação de Deus, ela é extremamente importante. Notem que o texto está mostrando a mim e a você que a iniciativa foi de Deus. Foi Deus quem se manifestou, foi Ele quem apareceu diante de Abraão. E esse é um princípio bíblico que acompanha todo o texto sagrado. Mesmo no Novo Testamento, as iniciativas para encontrar o homem, elas sempre são tomadas por Deus. Foi Ele quem me amou primeiro, foi Ele quem desceu, quem encarnou, palavra encarnada para vir ao meu encontro. Deus tem tomado iniciativas para falar ao meu coração e ao seu coração. E como consequência dessa experiência de encontrar o Senhor em meio às suas caminhadas, surge o primeiro altar na vida deste homem de Deus. O segundo altar costumam chamar de altar da separação. Por quê? Porque de um lado, notem,
Ele armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai, que é o nome de uma cidade, a leste. Dizem que o nome Ai pode significar monturo, pode significar refúgio. E o nome Betel, você sabe o que significa, não? Significa Beit, casa, El, Deus, casa de Deus. É nesse instante que alguns entendem que é como se, simbolicamente, Abraão estivesse deixando para trás todas as coisas, como aconteceu desde o momento em que ele saiu de Ur dos Caldeus, para viver uma experiência, assim, profunda de intimidade com Deus. O terceiro altar é chamado de altar da aliança. Notem no capítulo 13, versos 3 e 4, que ele retorna para Betel, lembram-se, no mesmo lugar. Só que no versículo 18, aí o texto diz o quê? Que Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O que é que está em meio a tudo isso? A separação de Ló. O momento em que ele precisou dizer ao sobrinho, depois de um conflito entre os pastores, que eles precisavam se separar. E é tão poderoso isso, porque ele se desloca a partir de uma ação divina. É Deus quem o orienta, dizendo, olha, toda essa terra eu já te dei. E ele está aqui tendo renovada a promessa de Deus sobre a sua vida, a partir do instante em que ele se separou do seu sobrinho, chamado Ló. E o último dos altares foi o altar mais difícil de ser construído. Foi exatamente no momento em que Deus desafiou ou provou a fé de Abraão, dizendo que aquele que era o filho da promessa deveria ser sacrificado. Lembram-se disso? Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que eles caminham juntos. E quando eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Eu volto a dizer, este é de todos os altares o mais difícil. É quando Deus nos pede aquilo que me é mais caro, aquilo que lhe é mais caro. É quando Deus nos pede aquilo que nós imaginamos ser até resultado da promessa do Senhor. Mas Abraão, quando ele constrói esse altar, ele faz isso com um ato de fé tão impressionante. A Bíblia chega a dizer que ele acreditava que mesmo que seu filho viesse a ser morto, Deus o iria ressuscitar e ia lhe devolver o filho. Isto é o momento de entrega. E provavelmente nós temos aqui a história deste homem de Deus, marcado por por 4 altares. E aí, se a gente for na ordem inversa, um altar que é da entrega completa, incondicional de tudo nas mãos do Senhor, o altar que se revela a partir da renovação da promessa de Deus sobre a sua vida, da separação de tudo que precisa ser afastado dele e da certeza de que Deus sempre toma a iniciativa. Só que aqui também eu trago 2 observações. Eu não vou ter muito tempo para falar especialmente sobre esta primeira. São 2 observações que nos mostram claramente que na prática da oração, Abraão nos permite enxergar um pouco das certezas que ele carrega na alma. Há um incidente quando Abraão entra no território do Egito. Sara era uma mulher muito bonita, extremamente bela. E para tentar se proteger, a Escritura Sagrada diz que ele escondeu, de fato, que Sara era a sua esposa, porque ele tinha medo de ser assassinado e que assim, uma vez ele morto, ficassem com a sua esposa. Só que quando Abimeleque viu Sara e viu a beleza de Sara, resolveu tomá-la para o seu harém. Ainda que não tivesse tido relações com ela, a Bíblia diz que ao longo da noite, o Senhor em sonho falou com Abimeleque e disse, olha, não é bem assim. Abraão não lhe disse a verdade. Ela é esposa de Abraão. E ele passa uma noite agitada. Logo que acorda, começa a tomar providências para devolver Sara para os braços de Abraão. E ele faz isso, inclusive presenteando Abraão e tentando de alguma forma se prevenir. Por quê? Porque a enfermidade havia batido na sua porta.
Só que o texto termina, e aqui eu faço questão de ler a porção que separei para a nossa leitura. Gênesis 20, 17 e 18. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O que é que eu entendo aqui? É que quando Abraão ora, ele ora acreditando, crendo que Deus pode curar enfermidades. Ele ora e Abimeleque é curado. Mas tem algo aqui que me chamou a atenção, e eu queria saber se ele chamou também a atenção nesse texto, um detalhe do texto. Quando ele ora, o que é que também acontece, além da cura de Abimeleque? O que é que o texto diz? Que Deus... As mulheres estavam estéreis, o que é que aconteceu com elas? Voltaram a serem férteis. Aí eu lhe pergunto, qual era o grande problema, ou qual foi o grande problema na história de Abraão com Sara? Não foi a esterilidade dela? Aqui eu comecei a pensar, não há nenhum registro só de Isaac orando pela esposa, mas de Abraão orando por Sara. Mas há o registro de Abraão orando por Abimeleque e pela mulher e servas de Abimeleque. Eu não quero dizer com isso que Abraão nunca orou em favor, em função da esterilidade de Sara. Provavelmente ele deve ter feito isso. Mas me incomoda pensar que às vezes a gente encontra tempo para orar pelos de fora, e às vezes a gente se esquece de orar pelos de dentro. A gente clama a Deus, intercede pelo outro, e esquece de olhar e orar por aqueles que estão em nossa própria casa. Eu vivi conflitos enormes com isso no passado. Eu me recordo que quando meu pai estava enfermo, lutando contra o câncer, e às vezes eu atendia homens de Deus que também estavam enfrentando o câncer aqui, e eu ficava me perguntando, meu Deus, eu consigo tempo para conversar com este homem, orar com este homem? Como eu gostaria de estar lá em Salvador, nessa hora, para fazer a mesma coisa com meu pai. Eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso, que eu preciso ser um intercessor também dentro da minha casa. E aqui eu volto a dizer, talvez até por isso mais tarde Isaac ora pela sua amada esposa, e a Bíblia diz que como resultado das orações de um marido, aquela mulher veio dar à luz. É por isso que eu volto a dizer, Deus também escuta a oração de marido. Eu já vi essa coisa de mulher que ora, a mulher que ora, mas o homem que ora também é abençoado, viu, meus irmãos? A gente pode e deve orar por isso. A segunda experiência de Abraão em oração tem a ver com um momento de queixas, tem a ver com um momento em que ele não consegue mais dormir. Aí notem um diálogo entre ele e Deus, no capítulo 15, versos de 1 a 6. Depois dessas coisas, que foi a promessa de que Sara iria ter um menino e tudo mais, aí a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas aí Abraão perguntou, conversando com Deus, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Lembram-se que Eliezer era um dos servos, o chamado Damasceno Eliezer, e aí o texto diz que ele ainda acrescentou, tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Notem que Abraão já está aqui concluindo aquilo que Deus não concluiu. Parece que Abraão já está colocando um ponto final onde Deus ainda não escreveu a história. Ele parece que pelo fato de estar esperando, sem ver nada acontecer, ele já conclui e diz, não, o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. Tenha muito cuidado quando você tira conclusões, especialmente quando o seu coração já está cansado de esperar, porque normalmente as nossas conclusões não são as melhores. E aí o texto prossegue dizendo que então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda,
Disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Este é o Rivotril, é o Lexotan de Deus, viu? É um olhar para os céus. É quando Deus, você está sem conseguir dormir, não é? Está pensando que Deus não vai realizar a sua promessa, já está concluindo que o herdeiro de sua casa vai ser o Damasceno Eliezer. Vem cá, saia da tenda, olha aqui para cima, olhou, pronto, assim vai ser a sua descendência e volte para dormir. Deus tratou a insônia de Abraão, as dúvidas de Abraão, com o espetáculo no céu das estrelas. Isso é tão interessante porque a promessa que Deus deu a Abraão, ele nunca poderia enxergar, porque a Bíblia diz que ele seria pai de uma grande nação. E Deus trabalha de uma forma inversa. Ele escolhe um homem, uma mulher estéril, espera que estes dois cheguem a um avançado de anos, e a Bíblia diz que já havia cessado o costume das mulheres com a própria Sara, para então dar o filho da promessa. Apesar de Deus dizer a ele que você vai ser pai de uma grande nação, a única coisa que ele viu foi o filho, um filho da promessa. Ismael, inclusive, já teria sido afastado da família. Por isso eu quero só que você perceba que na oração eu preciso colocar todas as minhas queixas diante de Deus. Oração para Abraão é aquele momento em que eu posso desabafar. Oração para o patriarca é esse momento em que eu posso dizer a Deus aquilo que realmente está na minha alma. E ele questiona, inclusive, aquilo que tem escutado como promessa de Deus. Não existe a possibilidade de ser politicamente correto na oração. Eu não preciso estar escolhendo palavras ou escolhendo sentimentos que às vezes nem carrego na minha alma para colocar diante do Senhor. Porque Ele sabe o que na verdade eu quero dizer e o que eu estou sentindo. As minhas palavras às vezes dizem coisas que meu coração não está sentindo. Mas na oração eu preciso ser transparente diante de Deus. E por fim, deixe-me colocar para você aquela que é a oração, eu acho que mais preciosa de Abraão. Eu não coloquei nem o texto na íntegra, porque ele seria muito longo. E eu sei que você está com a sua Bíblia, se quiser poderá acompanhar. Mas eu fiz uma espécie de extrato aqui do capítulo 18 do livro de Gênesis. E não estão todos os versos de 22 a 33. Mas notem, aqui o texto sagrado diz que ele recebe a visita de anjos de Deus, depois de Deus dizer assim: eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Aqueles que ali estavam apresentaram a Sara o fato de que ela, depois de um ano, daria luz a um bebê. E aí o texto diz que os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? E se encontrares apenas 40? E se apenas 20 forem encontrados ali? E se apenas 10 forem encontrados? Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Se quiser depois leia essa oração, ela é maravilhosa, porque ela revela muito do perfil de um intercessor. Eu quero que você observe, eu fiz questão de colocar números bem pequeninos, observe no texto que o homem que ora, que Abraão neste momento de oração, você que quer ser um intercessor, precisa entender que eu oro mesmo quando parece que não existe mais nada a ser feito. Porque o veredito já havia sido dado. Deus já havia dito: vou destruir a cidade. E aqueles anjos ali estavam para dizer exatamente isso. Olha, Deus decidiu eliminar, acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí o que a Bíblia vai me dizer? Veja no primeiro verso, que é onde aparece aquele número pequenino, número 1.
Abraão permaneceu diante do Senhor. Os anjos vão para as cidades de Sodoma e Gomorra, para operar o juízo de Deus, destruir aquelas cidades, mas Abraão, o que ele faz? Ele permanece diante do Senhor. E o verso seguinte ainda vai dizer assim: aproximou-se dele e começou a orar. Eu não sei o que você faz quando Deus lhe coloca diante de você um diagnóstico terrível, um prognóstico terrível, ou alguém já tomou uma decisão. O intercessor, ele enxerga tudo isso, mas ele dobra o joelho. Eu sei que Deus já mandou 2 anjos aqui para conversar comigo. Eu sei que Deus já disse que vai destruir, mas eu vou orar. Mas eu vou clamar. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu sei que eu estou com câncer. Eu sei que o médico disse que eu só tenho mais 2 meses, 1 ano de vida. Mas eu vou colocar meus joelhos no chão. Se você não encarar a oração a partir ou à luz dessa perspectiva de esperança, mesmo em meio ao desespero, mesmo quando não parece existir mais nenhuma oportunidade, você nunca vai saber aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de um dos seus filhos. Ezequias fez isso, ele recebeu o recado: arrume tudo porque você vai morrer. O que foi que ele fez? Foi orar. Foi orar. A oração, ela move o coração do Senhor. Deus escuta a oração do seu povo. E mesmo aquilo que parece já estar definido, pode ser modificado pela ação soberana de Deus na minha vida e na sua vida. Outra coisa que essa oração de Abraão me fez perceber é que quando Deus nos responde às orações, Ele o faz em função de seu amor, em função de sua justiça. Eu acho interessante, observe todas as vezes que aparece esse número 2 pequenino. Ele vai dizer assim: por amor aos 50 justos que nela estão. Depois, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. A oração ela é respondida não em função do caráter do intercessor, mas do caráter de Deus, daquele que ouve a oração. Deus responde a oração primeiro porque Ele é amoroso, porque Deus é amor. Deus responde a oração porque Ele é justo. A oração é a expressão do amor e da justiça de Deus. A resposta à minha oração é a expressão do amor e da justiça de Deus. E notem lá embaixo que há novamente o número 2 pequenino aparece, quando ele diz assim: eu sei que eu não passo de pó em cinza. Não sou eu, nunca foi você. Quando Deus responde às nossas orações, é em função daquilo que Ele é e não em função daquilo que nós somos. Isso precisa ficar muito claro. Há um outro aspecto aqui para mim extremamente interessante, é que a vida de um justo faz diferença no lugar onde ele se encontra. Todo o momento de oração de Abraão gira em torno disso. E se tivermos 50 justos, e se forem 45 justos, e se forem 40, 20, 10, naquela cidade não se contava 10, né, gente? Não se contaram 10, não se contaram 10. Mas o que é que o texto então faz questão de chamar a minha atenção e a sua atenção? É que a presença de um justo no meio do povo, no meio de uma cidade, no meio de uma família, faz enorme diferença. Há famílias que estão sendo abençoadas porque ali há uma mulher de oração. Há filhos que estão sendo abençoados, e às vezes eu escuto alguns relatos: pastor, eu não sei nem como foi que eu cheguei em casa, porque eu tinha bebido tanto, eu não sei nem como foi que eu consegui estacionar o carro. Sabe o que é isso? É uma mãe que ficou em oração enquanto você estava lá no meio da rua, enquanto você estava... É uma esposa, é um pai, é alguém que esteve intercedendo. Há muita gente que está sendo abençoada em função de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Porque notem que um fugitivo quase que faz um navio inteiro afundar. Quando Jonas entrou naquele barco, ele colocou em risco a vida de todo mundo que estava à sua volta. Então, um homem perdido, uma pessoa confusa, uma pessoa que está fugindo da graça de Deus, é uma ameaça, não somente a ele, mas a todos que estiverem na sua volta. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que estiver vivendo em contrição, ele é bênção, não somente para ele, mas para todos que também estão à sua volta. E a última observação que faço desta oração, para mim preciosíssima, de Abraão, tem a ver com a perseverança. Há um momento em que ele diz assim: sei que já fui muito ousado. Você já imaginou isso? Senhor, 50. Isso me lembrou muito o tempo em que, em viagem,
E aqui eu acho que o pastor, depois vocês conversam com o pastor Farley, para mim era impressionante a forma como os chineses eles negociam antes de fechar uma compra. É impressionante. Começam com o valor aqui em cima e você começa a negociar até que chega um valor. E se você disser que leva, você não pode mais recuar. Se você concordar, eu levo por 10. Se ele disser, então eu faço 10, o negócio já está fechado. E não se atreva a querer quebrar, porque eles começam a gritar, falar alto, dizer muita coisa sobre você. Então, quando você for na China, você que está se preparando para ir à China, não se esqueça disso. Negociar e uma coisa que aconteceu com um grupo de pastores que estávamos ali, é que nós combinamos que ninguém mais comentava o valor pelo qual havia comprado. Porque todo mundo chegava pensando que havia feito um ótimo negócio. E de repente encontrava alguém que comprou assim pela metade do preço que aquela criatura havia comprado. Porque nada tinha preço, tudo era para negociar. E o curioso é que a gente não sabia muito como tratar, e eles já sabem. Eles pegavam uma calculadora, escreviam o número e mostravam para a gente. Aí a gente ia, colocava outro número e ficava naquela tentativa de chegar a um número. Eu fico impressionado, porque para fazer isso com a outra pessoa, alguns de nós têm facilidade, porque eu sei que tem gente aqui que é tão constrangido, fica tão constrangido que nem pedir desconto pede. Não consegue fazer esse tipo de negociação. É isso, está certo, paguei e fui-me embora. Mas você fazer isso diante de Deus em oração, você olhar para Deus, Senhor, 50. Então, Senhor, mas deixa eu fazer uma pergunta, se só faltar 5? E se forem 40? E se forem 20, Senhor, até chegar a 10? Isso, sabe qual é o nome disso, gente? Perseverança em oração. É quando a gente continua orando, é quando a gente continua. Mas, Senhor, falta ainda pouco, por favor, meu Deus, me escuta, ouve a minha voz, tem misericórdia, dá-me mais uma chance. É esse momento de oração, ele precisa ser marcado pela perseverança. E aqui eu concluo com uma palavra do apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 4, quando ele nos remete à experiência de Abraão, dizendo assim: ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é, igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. O que eu queria que você lembrasse é disso aqui: andar nos passos da fé que teve o nosso Abraão, o nosso pai Abraão. Eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão pela fé, né, irmãos? É isso que o texto está nos ensinando. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida e que você não se esqueça que aquele que se tornou para todos nós o pai da fé foi alguém que fez da oração a marca de toda a sua caminhada. Por onde passava, erguia um altar. E quando invocava a Deus, sabia que Deus tinha o poder de curar. Sabia sim que Deus tinha o poder de transformar situações mais difíceis, as mais difíceis possíveis. E também tinha plena convicção de que esse momento de oração era um momento de intimidade com o Senhor, de abrir a alma, de confessar tudo o que guardava em seu coração, em sua vida pessoal.